Então, a gente vai seguir o fluxograma de tratamento nessa aula, que é o proposto pela Sociedade Americana de Cardiologia, tá? Eu quero dizer que existem diferenças bem importantes entre os guidelines americano, europeu e o brasileiro, em relação a onde entram essas drogas novas, né, a empaglifosina e a DAPA, e para quais pacientes, mas eu escolhi esse fluxograma para compartilhar com vocês, porque muito provavelmente é nele que vai ser baseada a atualização do PCDT, do Ministério da Saúde, tá? O que então, hoje a gente tem para ofertar para a nossa paciente Maria, né, em relação a tratamento medicamentoso de manutenção, ou seja, depois que a congestão já foi eliminada? A gente inicia sempre com um vasodilatador e um beta-bloque, tá? Um beta-bloqueador. Por quê? Porque, vamos lembrar lá do sistema renina-angiotensina, né? Que leva a vasoconstrição, porque os baroreceptores percebem, né, que o corpo está mal perfundido, então leva a vasoconstrição para melhorar o fluxo sanguíneo dos pacientes, né? Isso acaba levando à perda de função renal. Então, vasodilatar é uma das coisas que auxilia, né, os pacientes a se sentirem melhores, inclusive. A outra coisa que a gente precisa fazer para ofertar para a Dona Maria é beta-bloquear, né? Por quê? Lembram do remodelamento? Como o músculo do miocárdio já não tem mais a mesma força de contração, ele tende a bater mais rápido para compensar isso. Isso de modo geral, tá, pessoal? Isso varia bastante de paciente para paciente. Estou sendo bem didática, assim. Então, a gente quer evitar esse remodelamento. O que é esse remodelamento? É o aumento da frequência cardíaca, né? E como é que a gente regula a frequência cardíaca? Bom, aí a gente pode usar um beta-bloqueador, a gente pode usar uma digoxina, né? E aí, então, as duas primeiras drogas que eu tenho para falar para vocês são essas, os vasodilatadores e os beta-bloques. Então, em geral, a gente inicia com os vasodilatadores, que podem ser uma das drogas de uma dessas classes, não associar, tá? Ou a gente vai utilizar um ARNI, que é um inibidor do receptor neprilisina junto com o ARA2, no caso, sacubitril/valsartana. Essa é a única droga que foi desenvolvida especificamente com o objetivo de tratar IC. Todas as outras drogas que a gente vai falar hoje são medicamentos para outras indicações, né, em cardiologia, e que foram testadas em pacientes com IC e que se mostraram benéficas. O sacubitril/valsartana, nome comercial Entresto, é a única droga que foi desenvolvida especificamente, ela é uma fusão de duas moléculas, uma molécula de valsartana e 5, se não me engano, moléculas de sacubitril, tá? E que serve, então, como vasodilatador. Se a gente não puder dar o sacubitril/valsartana, por N motivos, a gente pode lançar mão de um IECA, né, e o enalapril foi uma das primeiras drogas a ser utilizado para tratar IC. Se por algum motivo o paciente não puder usar um IECA, a gente vai usar um ARA2. Uma valsartana, enfim. Certo? Então, como é que a gente trata IC, né? Em geral, a gente começa, então, com doses pequenas, né, doses iniciais menores, e a gente vai progredindo as doses até chegar nas doses alvo. O que são as doses alvo? São aquelas dos estudos, né? Pensando que se a gente conseguir dar esses medicamentos para os pacientes nas doses dos estudos, a gente vai ter os benefícios que os estudos, né, que os ensaios clínicos randomizados mostraram que são efetivos, né? Então, o que a gente precisa... E por que a gente não daria, né, esse medicamento ou não daria ele na dose-alvo? Porque a função renal piorou muito, né, porque o paciente ficou hipercalêmico, porque ele teve hipotensão, né, e lembra aquilo que eu falei? Aqui o objetivo não é baixar a pressão, aqui é vasodilatar, né, é tratar IC. Só que e junto na sacola vem a hipotensão, né? E aqui isso é muito mais uma reação adversa até para impedir a progressão das doses do que realmente um benefício, né? E alguns pacientes podem, inclusive, fazer angioedema por conta da valsartana, mas
enfim, eu acho que pelo sacubitril também, na minha opinião, por conta da bradicinina. E a tosse também pode acontecer, muito embora isso seja mais comum com os pacientes que, né, que usam IECA. E é importante a gente destacar que desde o início do ano passado, esse medicamento, apesar de ser bem mais caro do que as outras opções de vasodilatadores que a gente tem no SUS, ele foi aprovado para ser utilizado via Sistema Único de Saúde, né, desde que seja preenchido os critérios, e aqui eu trago eles para vocês, né, e o médico preencha a LME, faça a documentação correta, o paciente entregue via Secretaria Estadual da Saúde, né. Isso tem funcionado e tem funcionado bem. Então, mais uma vez, o Sistema Único de Saúde, né, provendo o que melhor existe de evidência científica para os nossos pacientes, né, os nossos cidadãos brasileiros. Né? E aí, o papel também bem importante do farmacêutico, né, em especial na transição do cuidado, para a gente ter certeza que até que o paciente finalmente consiga acessar esse medicamento via Secretaria do Estado, ele precisa comprar esse remédio, né? Então, não adianta tu estabilizar o paciente na internação com sacubitril valsartana, dá os papéis, tudo bem direitinho, aí não negociamos com ele, que ele precisa, né, comprar esse remédio até conseguir via SUS, aí ele não toma nenhum vasodilatador, ele vai reinternar por falta de vasodilatação, muito provavelmente, tá? Outra coisa importante também para nós farmacêuticos clínicos, e daí talvez até a gente precise dar uma revisada na No Harm se esse aviso aparece ali, é que a gente precisa fazer o washout do IECA e do ARA2, né? Se esse paciente já está vasodilatado com uma droga de uma dessas classes, a gente precisa primeiro ter certeza que ele eliminou toda ela, para daí iniciar o sacubitril valsartana, porque esses pacientes estão em bloqueio natriurético, né? Aqui, né, de novo, então, os IECAs para vocês, a gente começa com doses bem pequenas, como vocês podem ver, né, e aí é muito comum a gente estar lá triando as prescrições no hospital e aparece essas dosezinhas, assim, né, 2,5 BID, captopril, 6,25 TID, né, e aí o pessoal manda, olha, erro de prescrição, dose de pediatria, né, não, isso não é dose de pediatria, é início de tratamento de IC mesmo, né, que a gente faz a transição do vasodilatador venoso para o VO bem aos pouquinhos, e a ideia é sempre chegar, né, como eu comentei, nas doses alvo dos estudos, né, isso não necessariamente precisa ser feito ainda durante a internação, né, mas precisa ser feito e reavaliado a toda consulta médica ambulatorial. Existe muita inércia, né, das equipes médicas, isso não é só no Brasil, é no mundo todo, em relação à progressão de doses de medicamentos em IC, né, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar como equipe multi mesmo, né. A gente pode também usar BRA, né, um ARA2. Em geral, os efeitos colaterais são bem parecidos com os IECA, né, e a gente acaba usando naqueles pacientes que apresentam tosse, muito embora os ARA2 também possam dar, né, alguns pacientes toleram melhor. E também a gente precisa monitorar, em especial, potássio, né, para evitar hipercalemia, né, nesses pacientes. E ambos, né, ARA2 e IECA, contraindicado em pacientes gestantes. Então, há 4 anos atrás, quando eu fui no Congresso Gaúcho de Cardiologia, uma das mesas era: minha paciente engravidou, minha paciente com IC grave engravidou, e agora? Era bem legal, enfim, foi bem legal essa palestra, porque é bem isso, assim, né, que acontece no consultório. Então, precisa essa gravidez, né, dessas pacientes com IC, enfim, precisa ser planejada, né, junto com o seu cardiologista. Os beta-bloqueadores, então, como eu comentei, né, possuem vários benefícios para os pacientes com IC, mas em especial evitar o remodelamento, né, do ventrículo esquerdo. E como a gente comentou na aula passada, os beta-bloqueadores têm afinidade diferente entre si,
né, entre os receptores beta 1 e beta 2. Isso é uma coisa muito importante, né, quando a gente está tratando um paciente com IC. Os beta-bloqueadores não têm benefício de classe em tratamento em IC, ou seja, nem todo beta-bloqueador tem benefício no paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa selecionar aqueles que são cardioseletivos, né? Nesse caso, o metoprolol, que se provou benéfico na apresentação succinato, muito embora nas REMUMES, né, dos municípios a gente tem a apresentação tartarato, a gente acaba extrapolando a evidência científica. O carvedilol é 1:1 a seletividade entre os receptores beta, o que significa dizer que, além de ele ter um efeito sobre a frequência cardíaca, ou seja, no miocárdio, ele também tem uma ação importante periférica, né, de vasodilatação, o que significa dizer que, para aqueles pacientes que, além de ser, também tem diagnóstico de hipertensão arterial, talvez o carvedilol tenha aí 2 benefícios, né, tanto no beta-bloqueio em função do miocárdio e preservação da contratilidade, né, através de evitar o remodelamento, como ação periférica também, na queda da PA. E o bisoprolol, que é o mais cardioseletivo de todos, infelizmente, né, não está disponível nos municípios, né. Então, é muito importante que a gente, quando vá dar alta para um paciente com insuficiência cardíaca, e isso, na verdade, para todas as classes medicamentosas, que a gente negocie, né, essa terapia com ele, porque às vezes a gente fica discutindo, né, a melhor evidência científica para tratar um paciente, se ele tiver alta e ele não conseguir comprar a terapia, se a terapia dele for comprada, né, e não de ser retirada via SUS, né, via REMUME, acabou ali a evidência científica de vocês, né, que medicamento bom é aquele que o paciente consegue tomar, né? E aqui eu tô falando não só de tolerância, mas também de acesso. Certo? Então tá aí a nossa paciente, né? Vamos lembrar que ela está em classe funcional 3, esses são os exames, os parâmetros de monitoramento para ela, né? São esses que eu apresentei, então, dos beta-bloqueadores e dos vasodilatadores. Quais os ajustes de dose, se hipotensão, ainda utilizando o furo-EV, a gente tende a reduzir um pouquinho os vasodilatadores, né, e evitar o uso de beta-bloco em pacientes ainda com gestos, por conta, né, do desbalanço hemodinâmico que isso causa. E se o potássio estiver acima de 5,5, que é um sinal de alerta para nós, e a Ana me mostrou que a gente pode customizar, né, os valores dos exames no No Harm, ou seja, deixando essa janela menor, né, para os pacientes, em especial esses da cardiologia. É importante que quando o potássio bate em 5, 5,2, 5,5, tu tem que diminuir uma droga que leve à hipercalemia, né, e infelizmente às vezes essas são as drogas que a gente está usando para tratar o paciente para IC, tá? Então, o nosso paciente secou, né? Que nem a gente chama, usou bastante furosemida EV, já resolvemos então a congestão, já transicionamos para a furosemida VO, e é muito interessante que vocês já pensaram que a furosemida ampola é 20 miligramas e o comprimido VO é 40? É justamente por conta disso, porque a absorção média do comprimido de furosemida é 50%. Então, a gente faz mais ou menos esse cálculo, assim, que para cada ampola de furosemida 20 miligramas equivale a um comprimido de furosemida 40, tá? E aí, a gente viu que a gente começou a enalapril numa dose bem baixinha para ela, então 2,5 BID, e um carvedilol 6,25 BID, que, lembrem, ela é hipertensa, então acho que carvedilol é um beta-bloqueador bem legal para a gente usar para ela, né? A creatinina sumiu um pouquinho, muito provavelmente por conta do enalapril, o potássio também, o magnésio segue estável, e a PA, vejam como a PA já baixou, né? 139 por 72, a frequência 68. E aí, quais são os próximos passos, né? Além de vasodilatar e beta-bloquear esse paciente?